Há alguns dias atrás, a nossa caçulinha completou 2 anos, essa gracinha aqui chamada Ana, e eu gostaria muito de ter gravado o vídeo com ela, a gente tentou bastante e não deu certo, não sei a quem essa menina puxou. No final do vídeo, se você tiver paciência de assistir, eu vou colocar algumas cenas dessa nossa tentativa de gravar esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo que eu conto a história do Daniel, eu vou colocar um card aqui também, para você poder clicar e assistir. Eu sugiro você assistir antes de assistir esse vídeo, mas se não aparecer o card, aqui embaixo na descrição também vai ter o link para esse testemunho. E hoje eu queria contar a história da Ana. Então, roda o VT. Quando o Daniel tinha completado 2 anos, a gente estava vivendo assim o melhor momento da nossa família, que eu acreditava que era o melhor momento. Entre o nosso casamento com o Daniel e financeiramente, a gente estava passando um momento muito bom e a gente imaginou que seria um ótimo momento para ter um outro filho. Eu não achei que eu fosse engravidar muito rápido, mas eu não achei que fosse demorar muito. Mas demorou bastante. Na minha cabeça, eu talvez demorasse por volta de 1 ano. Então, por isso a gente parou de tomar remédio quando ele tinha 2 anos. Mas levou bastante tempo. Eu sofri menos do que eu sofri no Daniel, essa espera, porque eu já tinha tido essa experiência, eu confiava que estava nas mãos do Senhor. O Senhor também me fez a promessa de que viria na hora dele, viria na hora certa, que eu não tinha que me preocupar. E a gente tinha uma certa expectativa e eu sofria um pouco, mas nem tanto. Eu parei de tomar remédio em dezembro de 2013, se eu não me engano. Quando foi em abril de 2015, o meu esposo recebeu uma oportunidade para trocar de emprego. Ele trabalhou numa empresa há muitos anos e recebeu uma oportunidade e a gente foi orar, como sempre a gente faz, né? Buscou saber se aquela era a vontade do Senhor. E o Senhor disse que sim, que aquele era o plano dele. E até assim, às vezes é difícil entender os planos do Senhor, você vai entender um pouco mais pra frente. E ele, enfim, foi para essa outra empresa em abril de 2015. Em novembro de 2015, nossa vida virou de cabeça para baixo. Essa empresa que meu marido foi a Samarco. E se eu falasse antes dos eventos da Samarco, se eu falasse sobre esse nome, talvez muita gente não soubesse. Mas com certeza, se eu falar hoje Samarco, todo mundo que assistir esse vídeo vai saber qual é essa empresa. Então ele foi para lá em abril e no dia 5 de novembro rompeu a barragem, esse desastre, essa coisa terrível que aconteceu. E a nossa vida virou de cabeça para baixo. Eles ainda trabalharam mais alguns dias aqui no Espírito Santo, porque ainda tinha um resto de material, mas acredito que foi 17 de novembro, poucos dias depois, a empresa parou. E os funcionários que trabalhavam aqui, a empresa enviou para trabalhar no trecho, que a gente fala o trecho, né, que seria ao longo do Rio Doce, trabalhar nas obras para poder ajudar as pessoas que tinham sido atingidas, né, estavam sofrendo pela questão do rio. E ele, a partir desse momento, ele começou a ir na madrugada da segunda-feira e só voltava na sexta-feira. E eu fiquei com o Daniel sozinha, né? A gente ficava de segunda a sexta, eu e o Daniel. E aí a gente entrou nesse período que eu julgo que foi o momento mais difícil que a gente já viveu na nossa vida, como casal, como pessoa. A gente entrou num momento muito difícil e a gente não sabia ao certo quanto tempo aquilo ia durar. A gente tinha uma expectativa de que vai acabar, mas durou bastante tempo. Foi muito difícil mesmo, mas como Deus pensa diferente, vê diferente, tem planos diferentes, ele entendeu que aquele momento era o melhor momento para mandar uma outra gestação. Então, né, a barragem rompeu no dia 5 de novembro e no dia 13 de julho a gente teve um teste positivo, isso era 2016, e aí a nossa garotinha estava vindo, que no momento foi assim uma coisa de refrigério para as nossas almas, assim, uma coisa que trouxe uma alegria naquele momento que a gente estava vivendo, mas não sabíamos, né, tudo aquilo que a gente ia viver na gestação dela, que o Daniel, o nosso processo foi para engravidar, mas da Ana realmente o nosso processo foi durante a gestação dela, todas as dificuldades que a gente viveu. Então eu me encontrava grávida com uma criança
e sozinha, né? Porque ele ia na segunda e voltava na sexta, às vezes não voltava no final de semana, emendava 2 semanas e eu estava sozinha. Poucos dias depois que a gente pegou o positivo, eu tive a minha primeira surpresa, que foi um sangramento muito forte, mas foi muito forte mesmo, que na hora que eu vi, eu falei, perdi, é impossível ter aqui dentro uma criança, não tem como, isso é muito sangue. E fiz o que eu sempre faço, porque eu não acho que as coisas não podem acontecer com a gente, que eu sou imune, que Deus me ama a ponto de que nada de ruim vai me acontecer. Não acho que é assim que as coisas funcionam. Então, que poderia eu sofrer um aborto? Poderia. Mas eu preciso sempre ouvir o Senhor, porque se o Senhor falar pra mim que não é, que Ele tá cuidando, que tá tudo bem, que tá tudo certo, eu consigo confiar nele e ter paz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso receber oração, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí a gente ligou pra Marluce. Se você não sabe quem é Marluce, tem um vídeo, vou botar aqui também, um card, que eu conto a história da minha conversão e eu conto quem é a Marluce. A gente ligou pra ela, eu falei, Marluce, ora por mim, vamos ver se o Senhor fala comigo, porque eu tive um sangramento muito forte. E o Senhor falou que Ele tinha realmente nos dado aquela bênção, aquela gestação, e que aquilo era coisa do inimigo, que para tirar a nossa paz naquele momento, e que se eu cresce eu veria a glória dele. E eu criei, eu confiei e eu tive paz. Mas desliguei o telefone, fiz o que deveria fazer, comuniquei a minha obstetra. Eu ainda não tinha tido a primeira consulta com a minha obstetra, já grávida, porque tinha poucos dias, né, que eu tava sabendo que estava grávida. A minha consulta ainda era mais alguns dias para frente, então eu entrei em contato com ela, ela conseguiu para mim um encaixe para eu fazer ultrassom naquele mesmo dia, era uma segunda-feira, e fui fazer o ultrassom, assim, né, com um pouco de medo, mas confiando naquilo que o Senhor tinha falado. E a médica viu e falou que o neném estava muito bem, a gente ouviu os batimentos cardíacos, e ela falou que o colo do útero estava fechado e aquele sangramento provavelmente era externo. Mas o sangramento não parou, ele continuou ainda por vários dias e nos dando uma certa aflição, né? Porque até que você veja que parou, você ainda tem uma certa aflição. E aí chegou o dia da consulta com a minha obstetra, ainda estava com sangramento. Eu levei uns resultados de exames que eu tinha feito no início do ano e não tinha levado esses exames para ela, exames de rotina que ela tinha pedido, eu não tinha levado os resultados do exame para ela. E nesses resultados eu tinha um exame que tinha dado positivo para trombofilia. E trombofilia seria uma predisposição a desenvolver trombose. Isso é muito sério, principalmente na gestação, porque é um problema silencioso. Então você pode perder o bebê tanto no início quanto no final da gestação. Pode entupir as veias que levam sangue para a placenta parar de ser alimentada de certa forma e o bebê simplesmente morrer silenciosamente. Então eu teria que a partir daquele dia aplicar uma injeção na minha barriga todos os dias até que esse neném nascesse. A gente estava provavelmente com 6 semanas nesse momento. Eu não sei porquê, mas eu até hoje tenho guardado todas as injeções que eu apliquei. Essa é uma caixa. Eu tenho outra caixa, todas as injeções que eu precisei aplicar. Vou colocar aqui do lado. E eu tenho outra caixa. Não sei por que tá guardada até hoje, mas essas são todas as injeções que eu precisei aplicar, né, durante toda a gestação e até alguns dias após o nascimento da Ana. Essa foi a primeira luta, mas enfim, né, depois da injeção, o sangramento parou, eu procurei uma hematologista, a gente fez toda uma investigação. Ela concluiu, né, a partir de uma vasta investigação, que eu não tinha trombofilia, que o exame tinha dado falso positivo, como poderia dar mesmo, mas, né, por precaução, eu deveria realmente fazer o uso da injeção até o final da gestação. E foi o que eu fiz. Quando completamos 12 semanas, fomos fazer um exame chamado translucência nucal, que mede um líquidozinho que tem atrás da nuca do neném nesse período da gestação. E eu, né, gosto às vezes de me informar, de pesquisar algumas coisas. Por acaso também tinha visto uma foto, uma imagem de um ultrassom e sabia como que era um ultrassom que dava certo e como era um ultrassom que dava alterado no caso da translucência nucal. E fui fazer esse exame, mas eu estava muito tranquila, eu não estava realmente nem imaginando o que poderia acontecer. Mas cheguei para fazer o exame e o exame deu alterado. A área dela na nuca estava bem alta
e mostrava que tinha bastante líquido, e isso indica uma chance maior dela ter algumas síndromes, como síndrome de Down, mas também outros problemas cardíacos. Então, na verdade, não é um positivo, mas um indicativo de uma chance muito maior do que um exame que não dá positivo, que não dá alterado nesse caso. Novamente, eu busquei o Senhor para ouvir o que o Senhor ia falar. Eu também fiquei muito em paz no meu coração, se fosse o caso dela ser uma criança especial, dela vir com alguma síndrome, eu senti muita paz no meu coração. Se eu tivesse que recebê-la dessa forma, Maria, de qualquer jeito, sei que Deus tem os planos dele para qualquer coisa, mas fui ouvir o Senhor e o Senhor disse que ela não tinha nada, que mais uma vez era uma coisa do inimigo para nos abalar e nos desestruturar. Mas ele disse assim que ele ia mostrar que ela não tinha nada. O procedimento nesses casos é fazer um exame em que se enfia uma agulha na barriga e colhe um pouco do líquido amniótico e faz um exame nesse líquido e a partir desse exame vai comprovar com certeza o que ela tem, se é que ela tem alguma coisa. Só que tem 1% de chance desse exame causar um aborto. Então, para cada 100, uma pessoa vai sofrer um aborto e perder a criança. E eu optei por não fazer o exame porque, no caso, pela orientação da minha obstetra, não tinha nada que a gente pudesse fazer caso ela realmente tivesse alguma síndrome. A gente só ia fazer depois que ela nascesse. Então, eu falei, não vou fazer um exame que corre o risco de eu perder essa criança, que até ali eu ainda não sabia quem ela era, se era a Ana ou se era o Davi, que a gente também gostaria, né, se fosse um menino. Uma semana depois, eu tava com 12 no dia do exame, com 13 semanas, a gente foi em outro médico fazer o exame para saber o sexo. E aí ele mostrou, né, confirmou que era uma menina. A outra médica tinha dado uma suspeita, mas ele confirmou que era a nossa Ana. E eu pedi a ele assim, o senhor podia medir novamente a translucência nucal pra gente ver como tá. E ele falou, está ótimo, está perfeita. Por quê? Eu falei, não, porque ele perguntou, você não fez ainda? Não, já tinha feito, porém tinha dado alterado. E ele ficou extremamente intrigado e não entendeu por que o exame tinha dado alterado, quis saber quem era a médica, a gente falou. Ele falou, mas ela é uma médica muito boa, ela não erra, ela foi minha aluna. E eu sabia que ela não tinha errado. Eu falei, não, doutor, eu sei que ela é uma excelente médica, que ela não errou. Isso é coisa de Deus. Mas ele não entendeu muito bem essa parte de Deus. Mas a gente saiu dali assim muito agradecido, porque o Senhor falou que ia mostrar e realmente mostrou. Os meses foram passando, a gente ainda estava vivendo aquela situação do Leandro não estar em casa. E mais pro final da gestação, por volta de 30 e poucas semanas, a gente teve a greve da polícia aqui no estado e o estado virou um caos, a gente não podia sair na rua e eu tinha que ter feito um exame dela, do coração, para olhar o coração dela, porém a gente não podia sair de casa, então eu não consegui fazer esse exame. E quando passou esse momento terrível que a gente viveu, eu fui fazer o exame, mas a médica disse que já não dava mais para fazer porque ela estava muito grande. Então eu também perdi esse exame. E aí, enfim, né? Quando deu 39 semanas, eu entrei em trabalho de parto, ela nasceu de parto natural, que era um sonho que eu tinha. E eu vou colocar aqui também, porque eu tenho um print, de que no dia 17, se eu não me engano, se eu não errar a data, 17 de agosto de 2014, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava dando um testemunho nesse sonho, de que eu tinha tido um parto normal, muito abençoado, que Deus tinha me abençoado com um parto normal. E que desse parto tinha nascido a Ana. Assim era o sonho. E eu escrevi no Facebook esse sonho, dia 17 de agosto de 2014, e eu tenho o print e eu vou colocar aqui em cima. E enfim, consegui, né, o meu parto natural, do jeito que eu sonhava. Outro vídeo eu faço meu relato de parto. E ela nasceu linda, maravilhosa, não tinha nenhuma síndrome, estava tudo bem. A gente foi pro quarto e depois as pediatras foram visitar a gente no quarto. E aí as pediatras falaram que ela tinha um furinho aqui no ouvido, do lado do ouvido assim, ela tinha um furinho.
E o que era esse furinho? A pediatra explicou que no mesmo momento em que estava formando essa região de bexiga, rins. E que esse furinho era uma má formação e que poderia ser um indicativo de que ela também tivesse uma má formação nessa região. E a gente deveria fazer um exame, um ultrassom, tanto nessa região quanto também na moleirinha dela. E aí depois a gente recebeu alta e veio para casa e aí levou ela para fazer esse ultrassom. Mas aí eu já estava muito tranquila por todas as palavras que tinha recebido do Senhor durante a gestação, de que ela não tinha nada mesmo, e foi isso que deu no exame. Ela não tinha nada, estava tudo bem, ela não tinha nenhuma enfermidade, graças a Deus. Quando fomos apresentar a Ana ao Senhor, porque nós não temos a tradição de batizar crianças, né? As pessoas se batizam, elas escolhem se batizar já maiores, então se batiza, eu acredito que por volta de 12 a 15 anos que batiza, né, uma pessoa. Não batizamos crianças, mas temos o hábito de apresentar as crianças quando elas nascem ao Senhor. E quando eu fui fazer essa apresentação, consagrar a vida dela ao Senhor, entregar realmente a vida dela ao Senhor, o Senhor nos falou que ela era especial, de que ela tinha sido ungida no ventre, de que muitas vezes o inimigo ia querer tocar na vida dela, mas que ele já estava derrotado, porque ela era do Senhor e ela era especial, e eu creio que Deus tem um propósito muito grande para a vida dela, para a vida do Daniel também. Depois que as coisas mudaram na minha vida, hoje eu não tenho sonhos para eles profissionais, de que eles vão ser isso ou vão ser aquilo, de que eles vão ganhar dinheiro, de até que eles vão casar e ter filhos. Eu sonho que eles possam viver exatamente aquilo que está escrito no livro deles, que eu sei que, como Deus escreveu um livro sobre mim, daquilo que Ele gostaria que eu fizesse, Ele escreveu também sobre eles. Essas crianças não são minhas, elas estão emprestadas para mim, elas são filhas de Deus, e eu tenho uma missão de ajudá-los a cumprir aquilo que é o propósito deles, aquilo que é o destino deles aqui nessa terra. E eu creio que ela vai ser usada para alcançar muitas vidas, e muitas vidas serão salvas através da vida dela, e que ela vai ser uma pessoa muito especial. Eu creio muito nisso, tanto para ela quanto para o Daniel. Essa é a história da Ana, e tenha paciência que a gente vai colocar aqui no final um pouquinho da nossa tentativa de gravar um vídeo com ela. Ela é uma menina muito diferente, ela não é igual ao Daniel, e às vezes as pessoas me perguntam assim, a quem ela puxou? E eu digo, a ela mesma, porque ela é muito sapeca, ela é muito inteligente, ela é muito divertida, e a gente já é mais quieto, tímido, né? Nós três, eu e o Leandro e o Daniel, nós já somos mais quietos, e ela é toda extrovertida, ela é toda divertida, ela é muito bagunceira. Então curte aí um pouquinho da nossa princesinha Ana. Essa é a história dela. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa tocar no seu coração, que isso possa ser um bálsamo para a sua vida também, como foi. Eu creio que a partir desse testemunho, uma semente foi plantada no seu coração, que ela possa dar muitos frutos. Se você conhece alguém também que está precisando ouvir essa palavra, está num momento difícil, ou está tentando engravidar, ou está numa gestação difícil, que você possa dividir também esse testemunho que vai abençoar a vida dela. Então fica assim, até semana que vem. Beijo! Voltei, faltou só concluir a história. Quando a Ana nasceu, o Leandro estava de férias. Ela nasceu no dia 10 de março de 2017. O Leandro estava de férias no mês de março, então ele ficou conosco até o finalzinho de março. E depois ele voltou para aquela vida de segunda a sexta, e eu fiquei com uma recém-nascida e com o Daniel sozinha. As nossas famílias moram um pouco afastado, então não tinham como estar com a gente todos os dias, mas a gente encarou. E em junho, mais ou menos foi em junho, o Leandro enfim voltou para casa e voltou a trabalhar na usina aqui do Espírito Santo, e está trabalhando lá até hoje, e agora na rotina normal, né, que ele volta para casa todos os dias. E essa nossa luta, ela durou 20 meses. E um dia, quem sabe, ele toma coragem e vem contar o testemunho dele aqui também, porque foi uma história muito incrível que ainda não acabou. Beijo! Não coloca. Mas eu tenho que colocar. Senta aqui no colinho da mamãe. Senta. Não coloca. É o microfone. Não coloca.
Coloca. Mas eu tenho que colocar. Senta aqui, vai. Agora lá, olha lá na câmera lá que mamãe vai começar a falar. Olha lá, olha lá, olha lá. Com certeza esse vai ser o vídeo que vai ter mais erros de gravação da história desse canal. Nós temos uma participação especial, mas com certeza ela vai fazer tudo do jeito que ela quiser. Vamos ver se eu vou conseguir gravar o vídeo. É o primeiro vídeo que eu vou gravar com ela acordada. Com certeza ela vai querer futucar a câmera daqui a pouco, porque ela é fogo na roupa. Que isso? Isso é uma ferramenta de médico. Fica aqui do lado, vai. Vai brincar na cozinha, não, vai. Que isso? Vem pra cá. Fica aqui. Isso é uma ferramenta de médico. Que isso? É pra olhar o ouvido. Vai, brinca aqui no seu fogão. Que isso? Que isso? Isso é pra olhar o ouvido, filha. Eu quero ouvir. Tá olhando o ouvido. Olha o ouvido da mamãe. Ai, te amo. Ó, que isso? Não, esse não é pra isso, não. Brinca aqui no fogão, vai. Eu quero cor quente. É, tá quente, filho. E se o card não aparecer? O bebê. Nós temos uma participação especial e ela vai aparecer do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, na frente da câmera, desse jeito aí. Não, não vou botar não, porque mamãe vai gravar. Se mamãe botar música, vai atrapalhar. Fica aqui. Não. Não quer não o quê? Quer contar. Mas canta, pode cantar. Bota. Não, vou botar. Acabou a batia. Não. Acabou. Aperta pra você ver. Acabou. Aperta, mamãe. Acabou a batia. Aperta. Acabou, filha, a batia. Vai brincar com a boneca. Vai brincar aqui, ó, com a sua máquina registradora. Vai fazer uma compra. Vai. Tentando gravar esse vídeo e não consigo. Isso é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, mamãe. É dinheiro. Ó, ó. Bota lá na máquina registradora. Não dá. Não dá. Não, isso é shampoo, né? Pra colocar dinheiro. Outra gravidez. A gente tava vivendo o melhor momento do nosso casamento, da nossa vida. E a gente achou que era o melhor momento de começar a tentar, mas imaginando assim, que talvez demorasse em abril de 2015. Mãe, abre. Abre. E no dia 5 de novembro de 2015 foi o que aconteceu. Falando com a Ana? Tá falando com a câmera, a mamãe tá falando. Pode ser? Não, não saia. Deixa a mamãe contar a história da Ana agora. Não, não saia. Por favor. saia. Mas aí eu vou ter que gravar o vídeo sem você. Sem você não tem graça. Não saia. Era uma vez. Não saia. Quando a gente decidiu tentar Não engravidar... saia. Não saia. Você não vai deixar a mamãe gravar?